Ó Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Papai amado, somos gratos a Ti, Papai, por tudo que tem feito por nós, Papai. Por estar, inclusive, verdadeiramente pulindo algumas pedras, outras pedras ainda lapidando, porque o processo de lapidação é doloroso. É verdade, Pai. É verdade. Mas aqueles que resistem à lapidação, eles vão permanecer. É verdade, Papai. Porque não pode ter aresta, Papai. Tem que estar verdadeiramente preparada. Quando chegar no tempo, tem que estar pronta. É verdade, Papai. Por isso, Pai, peço a Ti que abençoe que o irmão que está sendo lapidado possa perseverar. Sim, Papai. Porque é doloroso, mas é necessário. É verdade, Papai. Ó, Papai, muito grato. Abençoa, fala conosco de forma audível. Sim, Papai. E que a Tua palavra possa penetrar profundamente os corações, fortalecendo, trazendo fé e trazendo temor. Sim. Abençoa, protege e guarde, livre de todo mal, livre do homem mau, livre de todo acidente, Papai. Cada pedrinha preciosa, traga em paz e leva em paz para os seus lares, Papai. Nós somos gratos por tudo, Papai. E assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Gratidão. Gratidão, Papai. Hoje, dia 13 de abril de 2022, nós estamos iniciando mais uma reunião de revelação, conforme a palavra, a paz de Yausha, meu irmão. Como diz a palavra, como são belos os pés daquele que anuncia as boas novas. As boas novas não é nada daquilo velho que foi dado ali pela Babilônia, o vinho velho. É um vinho totalmente novo, que foi reservado para o final dos tempos. Então essa é a boa nova. Nada velho, algo novo. Gratidão, Papai, né, irmãos? Hoje nós vamos ter duas mensagens e vamos crescer ainda mais no entendimento, né, irmãos? Então nós vamos começar primeiramente no Evangelho de Lucas. Vamos abrir o Evangelho de Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Lucas 11. Antes do Lucas 11, deixa marcado aí Lucas 11, vamos abrir Isaías 22. Isaías 22, irmãos. Tudo isso aí, ó, que vocês estão ouvindo aí, vai tudo cair por terra em breve. Toda mentira, toda falsidade, tudo que é direcionado para o administrador infiel vai cair, já está aproximando a cada dia. 1285. Os irmãos que estão no áudio aqui, que tem do lado aqui da nossa reunião uma Babilônia, né? Então, Isaías 22, versículo, Isaías 22, versículo
19. Isaías 22, 19. Diz assim, ó: afastar-te-ei do teu cargo. Falando ali com Sóbina, representação de Satanás, Lúcifer, né? Afastar-te-ei do teu cargo, remover-te-ei do teu posto. Naquele mesmo dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. Representação de quem? Representação de Micael. Vesti-lo-ei com a tua túnica, cingi-lo-ei com teu cinto, porei nas suas mãos as tuas funções. Ele será pai para os habitantes de Alxalã e para a casa de Ialda. Ele será pai. Grifa aí, ele será pai. Grifa aí, ele será pai. Ele será pai. Ele será pai. Ele será pai. Agora vamos abrir Lucas 11. Lucas 11. Lucas 11. Nós vamos pegar aqui, irmãos, Lucas 11, versículo 1. Tá? Você vai ver que existe uma diferença aqui. Quando a gente pega o evangelho de anátema de Mateus, fala Pai Nosso. Quando a gente pega o evangelho escritura de Lucas, fala Pai do Céu. Pai do Céu, é diferente. Então vamos lá. Ele começa Lucas 11, 1, página 1808. Diz assim: estando em certo lugar orando, ao terminar, um de seus discípulos pediu-lhe: mestre, aqui está falando papai Yaush, mestre, ensina-nos a orar, como João e Alhana ensinou aos seus discípulos. Respondeu-lhes: quando orardes, dizei. Veja bem, começa assim, ó. Papai Yaush era sumo sacerdote. Então não tinha ninguém que sabia mais orar do que ele. Porque ele era sumo sacerdote. E qual que é a principal característica do sumo sacerdote? É a intercessão, é a oração. Então eles viram o papai orando, falaram assim: nos ensina a orar. E aí papai vai ensinar eles e fala assim: quando orar, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão cotidiano, o pão nosso cotidiano, dai-nos a cada dia. Escreve aí, marca aí: o pão nosso cotidiano. Você vai grifar aí, ó, pão nosso cotidiano. O pão nosso cotidiano dai-nos a cada dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação. Aí você grifa aí, tentação. Tentação, ok? Papai, logo em seguida, ele vai falar a respeito de uma parábola. Porque papai, ele vai explicar essa oração. Papai vai explicar essa oração que ele ensinou. Versículo 5 diz assim, ó: disse-lhe ainda: quem dentre vós, se tiver um amigo e for procurá-lo no meio da noite, dizendo: meu amigo, empresta-me 3 pães, porque chegou de viagem um dos meus amigos e nada tenho para lhe oferecer. Agora você marca aí, ó, pão. Porque papai na oração, ele falou assim: o pão cotidiano nos dai hoje. E aqui ele está falando daquele que vai emprestar 3 pães. 3 pães. Olha só, continuando. Aí ele fala: e ele responder de dentro: não me importunes, de dentro.
A porta já está fechada. Veja bem, conforme a palavra que diz, quando o pai de família tiver com a sua prole entrado e fechado a porta, aí muitos vão bater. Lembra disso? Sim. Isso está fazendo essa referência aqui. Então ele está falando: não me importunes, a porta já está fechada, e meus filhos e eu estamos na cama, quer dizer, descansando. Não posso me levantar para dá-los a ti. Digo-vos, papai está falando, digo-vos, mesmo que não se levante para dá-los por ser amigos, levantar-se-á ao menos por causa da sua insistência, e lhe dará tudo aquilo que precisa. Lhe dará tudo aquilo que precisa. Logo em seguida, papai continua ainda, para aqueles que ainda não perceberam. Versículo 9. Também eu vos digo, pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, acha, e ao que bate, se abrirá. Quem de vós sendo pai, se o filho lhe pedir um peixe, em vez de peixe lhe dará uma serpente? Aqui ele está falando da condição de quê? Daquele que recebe as orações. Daquele que recebe as orações. Ou seja, do sumo sacerdote. Aí ele fala, ou ainda, versículo 12, se pedir ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu vos dará o Espírito aos que o pedirem. O Pai do céu é aquele que dá o Espírito de Ial. Quem que é o Pai do céu que dá o Espírito de Ial? Que a gente já viu, aquele que compartilha o Espírito. Yahshua Micael. Então, a oração, o Pai do céu, é Yahshua Micael. Agora vocês entenderam a oração para quem é dirigida e quem responde a oração. Yahshua Micael se tornou as duas faces de Yah. Ele recebe a oração e ele responde a oração. Por quê? Porque ele se tornou as duas faces de Yah. Agora você entendeu quando o papai Yahshua está falando, ensinando a oração, porque ele já estava fazendo esse papel na ausência do seu pai. Por isso que ele fala, ora, se vós que sois maus saber dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu vos dará o Espírito de Yah aos que o pedirem. O Pai do céu. Por isso que Satanás, ele vai, quando ele consegue o êxito de conseguir derrubar ali o sumo sacerdote e também sua prole, e ele quer imitar, fazendo o quê? Recebendo as orações e respondendo, se passando por Pai Nosso. Mas aqui o Pai do céu, todo mundo achava é Yahweh, né? Não, é aquele que é face e se torna as duas faces. Ele recebe na condição do sexto, como sumo sacerdote, e responde na condição do sétimo, no palácio de marfim. Então, quando o papai está querendo dar a dica, ele fala no finalzinho, ele vos dará, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito de Yah aos que o pedirem, ao que os pedirem. Quem que dá? É aquele que tem a plenitude do Espírito. Isaías 11:2, é o ancião,
é aquele que compartilha, é aquele que fala assim: não entristeçais o Espírito, pelo qual foste selado para o dia da vossa redenção. Então, por isso que fala, o último, ali em Romanos, fala assim: o último Adão se tornou o Espírito que dá a vida. Coríntios 15. Então, irmãos, quando você agora lê, você está entendendo que tudo era diferente do que você entendia, porque precisou caminhar todo um tempo de crescimento até chegar agora que você vê Papai Yaucha. Papai Yaucha não estava falando para você orar para outro, tá? Orar para o administrador, que é fiel, ele é sumo sacerdote e é o administrador de tudo. E é o administrador de tudo que concede a vitória e a bênção, porque foi dado tudo para ele administrar. Então, por isso que Satanás, ele queria tanto tomar esse lugar. E é por isso que ele se faz de Yau. Porque ele não é face e nunca foi. Mas aquele que se tornou as duas faces, ele recebe a oração e ele também responde a oração. Agora a gente pode ler de novo a oração que papai ensinou. Versículo 2. Respondeu-lhes papai, né, Yaucha: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. É o nome que ele recebeu. Santificado é o teu nome, é o nome que ele recebeu, Yaucha. Santificado é o teu nome, é o nome que ele recebeu. Venha o teu reino, Apocalipse 19, o cavaleiro sobre o cavalo branco, vindo, vem o teu reino, vindo para tomar posse do reino da terra. E ele fala: vem o teu reino, porque foi dado a ele. O pão nosso cotidiano nos dai hoje, fazendo link com aquele que fechou a porta, e eles estão batendo pedindo pão, me dá pão. E ele fala: não vou levantar agora não, mas se eles insistirem, eles vão ter o pão e vai ter mais o que precisar. Vocês estão entendendo? Viu que papai está dando a dica? Quem é o Pai do céu? Por isso que faz um link com Isaías 22, ele será Pai. Entendeu? Então, tudo que você aprendeu entra na condição da palavra que vem no final dos tempos. Qual palavra que vem no final dos tempos? Vem: como é belo os pés daquele que anuncia as boas novas, nada antigo. É a verdade e ela é nova, nunca foi trazida a essa terra. Ela é trazida no final dos tempos. Mas papai já dava a dica e Paulo já entendia e explicava para os de Esmirna. E Apolo para os de Pérgamo. Entenderam, irmãos? A paz de Yaucha. Então, quando nós estamos vendo isso aqui, irmãos, porque você sabe quem é que compartilha o Espírito, precisou a gente passar por todo um aprendizado, precisou ir devagarzinho, caminhando, para entender aquele que tem a plenitude do Espírito, para agora entender que ele, papai, o próprio papai Yaucha, mostrando e apontando para ele, dizendo: ele é o Pai do céu. Alguém tem dúvida? Parece que ninguém entendeu, né? Papai está dando a dica aqui, a gente fez as conexões. Santificado é o teu nome. Por isso que em Salmo 45 fala: celebrarei o teu nome de geração em geração.
entendi que Satanás Hã? queria subir. Queria, irmãos. Era o planejamento. Era o planejamento, ele queria se tornar esse, entendeu? Por isso que fala, subirei à mais alta, a nuvem, acima das estrelas de Ial, e serei semelhante ao Altíssimo. Fazendo um link com aquele que é semelhante a Ial. Né? Então, irmãos, foi dado para ele porque essa foi a vontade de Ial. E quanto à vontade de Ial, você vai entender aqui sobre isso. Por quê? Porque desde a antiguidade, agora nós vamos entrar no estudo. Sempre quando eu orava, né, desde que eu me entendo por gente, eu achava isso muito estranho, porque eu pensava assim, por que ele vai falar para santificar algo que já é santo? Eu tinha essa pergunta comigo. Então, na realidade, é porque Yahshua Micael está dando honra ao nome que ele recebeu. Honra ao nome que ele recebeu, exatamente. É a honra ao nome que ele recebeu, porque é um nome. E aqui você vê que Yahshua, olha só, Yahshua, quando ele veio, ele já estava apontando para aquele que seria o herdeiro. Porque ele ia se tornar Ial, e o herdeiro dele se tornaria Yahshua. Aquilo que Yahshua fazia, o herdeiro dele vai fazer no lugar dele. Mas tem que ser fiel e verdadeiro. Não quer tomar uma condição superior como Satanás queria. Que ele queria simplesmente que aquele que era de direito tomasse posse, e não outro. Eu vejo assim, os irmãos, você tem que jogar fora o vinho velho. Porque papai não gastou tempo com vocês até aqui para vocês ficarem ainda guardando vinho velho dentro do odre. Se você não jogar totalmente o vinho velho, você não vai nunca alcançar o pleno conhecimento da verdade. Porque quando você chegar lá em cima, aí você fala assim, mas não era o que eu aprendi. O que você aprendeu nas denominações tem que jogar no lixo. É como Shaul Paulo falou, o que ele aprendeu no judaísmo é estrume, simplesmente para você plantar a semente e ela crescer mais rápido. É o adubo. Mas em termos de interpretação, é nada, é zero. E aí você percebe o quê? Desde esse tempo que o espidial não estava neles. Por isso que se cumpre a palavra de Apocalipse 18. Babilônia se tornou moradia de demônios e de todo tipo de aves impuras. Porque ali quem fala é estes demônios, e são chamados enganadores, conforme a palavra, aqueles que enganavam o mundo inteiro. Está entendendo? Então, olha só, nós fizemos essa primeira conexão para você entender agora a segunda parte do estudo. O estudo do que? O reino de Ial era um reino dividido. O reino de Ial era um reino dividido. E o reino de Ial era um reino dividido. Nós vamos continuar a leitura aqui de Lucas 11. Olha só, papai ensinou a orar. E é no mesmo capítulo que ele começa a falar. Olha só. Ele fala assim, ó. Versículo 14. Diz assim, ó. Ele, Yahshua, expulsava um demônio que era mudo. Ora, quando o demônio saiu, o mudo falou, e as multidões ficaram admiradas. Alguns dentre eles, porém, disseram, é por Beuzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para pô-lo à prova, pediam um sinal, vindo do céu. Ele, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo reino dividido, olha aqui, todo reino
dividido contra si mesmo acaba em ruínas. Todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruínas. E uma casa cai sobre a outra. Uma casa cai sobre a outra. Versículo 18. Ora, até mesmo Satanás, se estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá seu reinado? Aí, versículo agora 21. Versículo 21. Quando um homem forte e bem armado guarda sua moradia, seus bens ficarão seguros. Aqui falar seguro, ou ele queria dizer a salvo. Todavia, se o mais forte o assalta e vence, tira-lhe a armadura na qual confiava e distribui seus despojos. Aqui papai está falando de coisas celestiais. Todavia, se um homem forte o assalta e vence, tira-lhe a armadura na qual confiava e distribui seus despojos. Ok? Assim seja. Aqui papai Alcho está falando assim, olha, até Satanás, um reino dividido, até o reino de Satanás dividido, mas ele está falando assim, antes de até, tem aquele reino dividido. Qual? O reino dividido dos filhos de Alcho. Era um reino dividido. Por isso que Satanás imita tudo. Ele, tudo dos filhos de Alcho, ele quer imitar, e ele faz um reino dividido também. E vocês vão ver hoje na palavra o reino dividido dos filhos de Alcho. E é por isso que no final dos tempos não vai ser permitido nem perto de um reino dividido. Não vai ser permitido nem perto de uma panelinha, de um grupinho. Vocês vão ver por quê. Vamos abrir Ezequiel 28. Ezequiel 28. Ezequiel 28, 11. Página 1520. Na Yal Shalom. Pai do céu. Aquele que compartilha o Espírito. Eu lembro, beleza. Os menininhos, né? Ah, pra você ver, os menininhos bonitinhos, né? Então, quando fala assim, Ezequiel 28, 11. A palavra de Yahweh me foi dirigida nesses termos: Filho do homem, pronuncia um lamento contra o rei de Tiro, e diz: assim diz o mestre Yahweh: tu eras modelo de perfeição, cheio de sabedoria, de beleza perfeita. Estavas no Éden, jardim de Yahweh. Engalanavas-te com toda sorte de pedras preciosas. 1. Rubi. 2. Topázio. 3. Diamante. 4. Crisólito. 5. Cornalina. 6. Jaspe. 7. Lazulita. 8. Turquesa. 9. Berilo. 9 pedras. 9 pedras. Tá. Mas os filhos de Yahweh são 10. Mas aqui tem 9. Aí ele fala: de ouro eram feitos teus discos e teus pingentes. Todas essas coisas foram preparadas no dia em que foste criado. Fiz de ti o querubim cintilante. O protetor. Estavas no Monte Santo de Yahweh. E movia-se-te
por entre brasas ardentes. Desde o dia da tua criação foste íntegro em todos os teus caminhos, até o dia que se achou maldade em ti. Até o dia que encontrou maldade em ti. Aí ele fala, em virtude do teu comércio, comerciante, intenso, te encheste de violência e caíste em pecado. Então te lancei do monte de Ial como profano e te exterminei, ó querubim protetor, dentre as pedras de fogo. Aqui está falando lancei, é a condição de profecia. É a condição de Apocalipse 12. Houve batalha no céu. Houve nada, vai haver. Ali simplesmente é uma profecia para o final dos tempos. Fazendo um link com Daniel 12. No final dos tempos levantar-se-á Micael, o grande príncipe, que se conserva junto dos filhos do seu povo. Será um tempo de angústia como nunca houve. Mas o teu povo escapará, isto é, aqueles que estão inscritos no livro do Cordeiro imolado. Este, mostrando o tempo que é no final. Essa profecia se cumpre no final dos tempos. Ok? Ok. O que eu quero desse texto? Você viu as pedras preciosas, não é à toa que eu te chamo de pedrinha. Porque você é uma pedrinha do templo. É uma pedrinha de Yahshua. Aqui nós vimos que esses filhos são os filhos originais. Tem 9, mas nós já vimos que são 10. Aonde estava Micael, que também é uma pedrinha? Junto com o pai dele. Junto com pedra ônix. Junto com o pai dele. Por quê? Porque ele é companheiro do pai. Ele não quer companhia de Lúcifer, ele quer a companhia do pai dele. É a companhia do pai dele que serve para ele. Enquanto que os outros, eles andando com Lúcifer. Você viu que ele era perfeito até o dia que se encontrou maldade nele? Ele era perfeito e íntegro. E os filhinhos de Yahshua achavam ele lindo. E andaram com ele. Ok? Andaram com ele. Nós estamos aqui com 9 pedras. 9. Ok? A Ônix não está aqui nunca. Mas essa tradução é errada. Porque quando a gente pega pela tradução verdadeira, o teólogo aí, ele pouco deu importância. E quando você compara a Bíblia King James com a Yahushalam, você percebe que as pedras variam. Ele não deu importância nisso, na tradução de procurar encontrar a pedra exata. Porque ele achou que era simplesmente uma alegoria sem importância. Na Bíblia Yahushalam mostra que a primeira é rubi, fazendo um link com Gênesis 49. O primogênito de Jacó era Rúben. Lembra? Que prostituiu. É só para vocês entenderem. Aí nós vamos pegar, irmãos, vamos pegar a palavra, nós temos que ir devagarzinho para você entender. Vamos lá. Primeiramente nós vamos abrir aqui Apocalipse 17:11. Apocalipse 17:11. Apocalipse 17:11. Vamos pegar aqui, irmãos. Quando fala assim, ó. Aqui, ó. Vamos começar do 9. Vamos começar do 9. 17:9. Página 2159. Diz assim: aqui é necessária inteligência. Aqui é a palavra inteligência ou sabedoria, tá? Aqui é necessário a sabedoria para explicar.
Quem tem discernimento. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada, ok? Que a gente já sabe que é a cidade de Roma. São também 7 reis, dos quais 5 já caíram, um existe, o outro ainda não veio. Mas quando vier, deverá permanecer por pouco tempo. Ou seja, 5 já caiu, um existe, é no tempo ali. Só que virá um no futuro, que será o 7º. E o 7º, ele vai, o quê? Permanecer por pouco tempo, o 7º. Ok? Vai permanecer por pouco tempo. Versículo 11. A besta que existir já não existe mais, ela própria o 8º e também o 7º. Viu a imitação? Ela é o 8º e também o 7º. Porque ela quer imitar aquele que é o 6º e também o 7º. Ele quer imitar aquele que é o 6º e também o 7º. Então ele é o 7º e também o 10º. Então lembra da palavra 7º. Ele é o 7º. Ele é o 7º. Ele é o 7º. Ok? Ele é o 7º. Agora nós vamos lá em Provérbios. Provérbios 6:16. Provérbios 6:16. Provérbios 6:16, página 1029. Provérbios 6:16, página 1029. Aqui ele fala da formiguinha, né? Fala da formiguinha. Vocês já aprenderam quem que é a formiguinha, né, irmãos? Aí ele fala agora, no versículo 16. 6 coisas detesta Iau, e 7 lhe são abominação. 7 é abominação. 7 é abominação. Grifa aí, 7 é abominação. 7 é abominação. O que é abominação? Aí você vai ter que ver qual que é o 7º. Olhos altivos é abominação? Não. Iau detesta. É 1. Língua mentirosa é abominação? Não. É 2. Mãos que derramam sangue inocente é abominação? Não. Esse é 3. Coração que maquina planos malvados é abominação? Não. Esse é qual? 4. Pés que correm para maldade é abominação? Não. 5. Testemunha falsa que profere mentira é abominação? Não. 6. Agora a 7ª é abominação. Qual que é a 7ª? O que semeia discórdia entre irmãos. O que semeia discórdia entre irmãos. O que semeia divisão. O que semeia divisão é abominação. O que semeia divisão, o que semeia discórdia entre irmãos é abominação. Ok? Então tá bom. Agora nós vamos lá em Apocalipse 17. Apocalipse 17, irmãos. Apocalipse 17. Apocalipse 17. Nós estamos voltando aqui para relembrar. O antimachia é o 7º. E também ele é o 7º e ele também é o 8º. A palavra está querendo dizer o quê? Está querendo dizer, olha, esse 7º, que é o antimachia, ele gera discórdia entre irmãos. Ele gera discórdia entre irmãos. Ok, ótimo. É isso que eu queria que você pegasse. Agora nós vamos lá em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse 6, perdão.
Apocalipse 6. Eu vou pegar aqui na Bíblia Almeida. Na Bíblia Almeida, como a gente já fez o estudo, quando está abrindo os selos, está com uma tradução melhor, mais íntegra, que é Apocalipse capítulo Apocalipse 6, Apocalipse 6, versículo Apocalipse 6, vamos pegar aqui a passagem que fala, aqui pode ser na Bíblia El Shalom, mas depois a gente vai usar uma outra em outra passagem. Apocalipse 6, versículo o quinto selo. Pode pegar aqui. Não, vamos pegar aqui, ó. Pode pegar o versículo 7. Versículo 7. Diz assim, ó: quando abri o quarto selo, ouvi a voz dos quatro viventes que dizia: vem. Vi aparecer um cavalo esverdeado. Seu montador chama-se a morte. Seu montador chama-se a morte. Seu montador, o cavalo é esverdeado, e o que está montado nele que chama a morte. E a gente vai saber quem é esse cavalo esverdeado. A gente vai saber quem que é esse cavalo esverdeado. Vamos abrir Daniel 9:27. Daniel 9:27. Daniel 9:27. Aí é nessa daqui que eu quero Almeida. Daniel 9:27. É nessa aqui que eu quero Almeida. Porque Almeida aqui está mais fiel. Vocês vão entender por quê. Daniel 9:27. Eu copiei aqui na Almeida. A Almeida atualizada. Que diz assim, ó. Daniel 9:27. Presta atenção, irmãos, para não perder o entendimento. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Isso aqui está referindo ao que? Às orações, tá? Ao sacrifício, fogueira santa e etc. Sobre a asa das abominações virá o que causa desolação. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação. Ou seja, é o quinto selo. O cavalo esverdeado é a abominação. Quem que é a abominação? O sétimo. E o que é o sétimo? Aquele que semeia contenda entre irmãos. Quem? O antimachia. Quem está sobre ele? A morte. Quando ela foi derribada. A morte. Ok? Mostrando claramente aqui, ó. Ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. Quem? Satanás. Fazendo uma aliança com o quê? Para que ele possa ser bem recebido quando vier. Só que ele quebra na metade. Por quê? Porque é na metade que ele é lançado por terra. Fará cessar todas as orações. Por que fará cessar todas as orações? Porque todas as orações direcionadas para Jesus e para Deus não vai ter mais nenhuma resposta. Fará cessar o sacrifício e a oblação. Todas as orações que for direcionadas para esses nomes não vai ter mais resposta, porque o administrador infiel não está mais lá em cima, foi derrubado. E é por isso que fala, sobre a asa das abominações virá o assolador, ou a desolação. Quer dizer, sobre as asas ele está montado. O antimachia é o cavalo esverdeado, que tem asa, e aquele que está montado é o desolador, ou seja, a morte. Entenderam? Então, aqui papai fez o link de quê?
mostrando que esse cavalo, que é referido como abominação, papai deu a dica que ele que causava com os filhos de Alcha intriga entre eles. Ele lançava um contra o outro. Então, ele pegou aqueles 9. Que andava com Lúcifer e começou a fazer panelinha. E a gente vai ver que Eclesiastes 1:9 fala: tudo é uma repetição, não há nada novo debaixo do sol. Isso faz a gente ir lá no livro de Gênesis. Vamos lá. Gênesis 14. Gênesis 14. Gênesis 14. 51. Gênesis 14. Olha aqui. Gênesis 14 fala de uma guerra. Essa guerra é de 5 reis contra 4. 4 contra 5. Quando a gente pega, essa aqui foi uma guerra que aconteceu aqui na terra, mas não há nada novo debaixo do sol. Ela está representando uma coisa que aconteceu lá em cima. Por isso que a gente começa no versículo 9, só para a gente ganhar tempo. 14:9. Diz assim. Vamos pegar do 8. Então o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Adama, o rei de Seboim e o rei de Belá fizeram uma expedição e se colocaram em ordem de batalha contra eles no vale de Sidim, contra Codorlaomor, rei de Elã, Tadal, rei de Goim, Anrafel, rei de Senar, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Olha aqui, grifa aí. 4 reis contra 5. Porque assim que está os segredos celestiais. 4 reis contra 5. 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de petróleo, betume, que é também chamado de piche. Piche ou petróleo. Agora você vai entender por que o irmão Romilson falava que aqueles demônios saindo do poço de petróleo. Ele fez a conexão certa, mas ele interpretou errado. E ora, o vale de Sidim estava cheio de poço de petróleo, betume. Na sua fuga, o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, caíram neles. Caíram aonde? Nos poços de petróleo. E o resto se refugiou na montanha. Está falando de coisas celestiais. Se refugiou na montanha. Os vencedores tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todos os seus alimentos e se foram. Olha só. Papai falou lá em Lucas 11, quando o mais forte vence o outro, ele toma a armadura e toma todos os seus despojos. Ok? Aqui está mostrando 4 reis contra 5. No versículo 9 fala isso. No versículo 9 fala assim, contra
Codorlamor, rei de Elam, Tadal, rei de Goim, Anrafel, rei de Senaar, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sitim estava cheio de poço de betume. Na sua fuga, esse rei de Sodoma, ele resumiram aqui, mas quando você pega o capítulo 14, 1, ele fala qual é a conexão. São 5 reis. A conexão do rei de Sodoma, o rei de Gomorra, mais 3, ele é o 5. Ok? Eles são 5. E os 4 venceram os 5, e o sobrinho de Abraão, foi levado cativo junto com a sua família. Ló foi levado cativo. Vamos continuar o texto. Versículo 11. Os vencedores tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e os seus aliados, e todos os seus alimentos. E esses aqui de Sodoma, os reis, caíram aonde? No poço de petróleo, no poço de betume. Caiu no poço. É a representação de abismo, que você vai ver Judas capítulo 9. Judas 1:6, link com Apocalipse 9. Aí ele fala, versículo 13: um sobrevivente veio informar a Abrão, o hebreu, que habitava no carvalho do amorreu Membre, irmão de Escol e de Aner. Eles eram os aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu parente fora levado prisioneiro, fez sair seus aliados, seus familiares, no número de 318. Deu perseguição até Dan. Ele os atacou de noite, em ordem dispersa. Ele e seus homens derrotou e perseguiu-os até Roba, no norte de Damasco. Recuperou todos os bens e também seu parente Ló e seus bens, assim como as mulheres e a tropa. Quando Abraão voltou, depois de ter derrotado Codorlamor e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Zaf. Versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote de Iau Altíssimo, e ele pronunciou essa bênção para Abraão: bendito seja Abraão pelo Iau Altíssimo, que criou o céu e a terra, e bendito seja Iau Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. E Abraão deu o dízimo de tudo. Aí que tá. Agora nós vamos interpretar essa palavra, tá? Nós lemos lá que 6 coisas Iau aborrece, e a 7ª ele abomina. O que ele abomina? Aquele que semeia contenda entre irmãos, mostrando a abominação é chamado antimachia, a abominação. Ou seja, ele semeava contenda entre os filhos de Iau. Os filhos de Iau seguiam o pai dele. Quem? Lúcifer. Andava com ele, 9 pedrinhas. E aquele que semeava contenda entre eles fez virar 2 grupinhos, um grupo contra o outro. Papai já nos tinha mostrado que os 5 primeiros caíram no abismo. São os 5 reis que caíram no poço de petróleo. E os 4 foram vencedores. E quais são os 4? Os 4 que tocam a trombeta, as 4 primeiras trombetas. As 4 primeiras trombetas, irmãos. E a gente sabe quem toca as 4 primeiras trombetas. Quem vai falar comigo? Alial. Não, Alial é o primeiro. Marcha. Isso, os 4. Esses são os 4 vencedores. Venceram os 5. E o Pai nos trouxe isso lá na mensagem
da nossa reunião. Os 4 venceram os 5. E aonde estava Micael? Com Yaush. Ele estava com Yaush. Por quê? Os 9 foram incitados a fazer panelinha. E ali o antimachia, a abominação, aquele que é o 7º, 6 coisas Iau aborrece, mas a 7ª ele abomina, que é o 7º, que também é o 8º, a abominação, que lança irmão contra irmão. Fez acontecer dos filhos de Alcha 2 panelinhas. Um guerreou contra outro e os 4, esses 4, venceram os 5 e lançaram eles no poço de petróleo. Entre aspas, no abismo. É uma representação daquilo que está no fundo da terra. No abismo. Que é o link com Judas 1,6. Os primogênitos que perderam a primogenitura. Link também com o quê? Link também com Apocalipse 9. Aquele que tem a chave do abismo. Vai lá e abre. E eu já trouxe esse estudo. Vi na cabeça dele como o quê? Coroas. Como que coroas? E tem aspecto de querubim misturado com homem. Híbridos. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, esses 4 derrotaram os 5. E agora eles falaram, agora nós somos vencedores. Pegou os filhos dos perdedores. Os perdedores foram lançados no abismo. Ele agora pegou os filhos deles e falou assim: agora esse aqui é nossos servos. São os nossos servos. É a representação de Ló, a representação do parente, do filho morto. O irmão de Ló, o irmão de Abraão, era morto e Ló era sobrinho. Então estes que sobraram, que fugiram, refugiaram na montanha, eles subiram fugindo e foram pedir clemência. Foram atrás de Micael, pedir clemência, porque aqueles que tinham vencido estavam tomando eles como o quê? Despojos, como escravos. Só que Yaucha, Micael, você vê que Yaucha, ele estava nos palácios de marfim. Quando ali nós vemos que eles foram buscar um aliado para defender a causa deles, eles foram atrás de Micael. Micael é referido como justo. É aquele que julga com justiça. Aquele que não permite entre os israelitas que haja escravo. Por isso determina o ano jubilar, no qual tem que se libertar os cativos israelitas. Ele não aceita o irmão ser colocado numa condição de escravo do outro irmão. Aí ele vai guerrear contra os 4. Os 4 estavam irredutíveis. Queria os despojos. Aí entra a condição da representação de Abraão. Abraão pegou aqueles servos que nasceram na casa dele, 318, e guerreou contra os 4 reis. E venceu os 4. Quando venceu os 4, subjugou os 4 para serem servos dele. Por quê? Aquele que vence se torna, aquele que é perdedor se torna servo do vencedor. Ele tomou e pegou o quê? Pegou os filhos do irmão morto, que aqueles que caíram no abismo, e falaram assim: agora vocês estão em liberdade. É a representação da tribo de Benjamim lá em cima. Por quê? Porque eles eram taxados de inferiores, porque eram filhos dos traidores.
eram ignorados lá em cima. Por isso que é referido Jeremias 52, deixou lá em cima os pobres, os mais simples da terra. Por quê? Porque eram discriminados como filhos dos traidores. Você tem a passagem que fala que, não, que os pais comerão uvas verdes e não... Ezequiel fala assim, ó: não direis mais esse provérbio em Israel. Os pais comeram uvas verdes e é o dente dos filhos que embotaram. Tão certo como vive Ial, não direis esse provérbio em Israel. Todas as almas são de Ial. A alma que pecar, essa sim morrerá. Não fazendo link que a maldição acompanharia os filhos. Os pais que comeram uvas verdes, mas os filhos não comeram. E os filhos foram o quê? Não caíram no abismo. Eles, com isso, foram tomados como despojo, como escravos. Aí Micael se levanta para defender eles. Por isso que fala a respeito do chamado de Eliseu. Eliseu estava arando a terra com a 12ª junta de bois, junto com a 12ª junta de bois. E a gente abre em Apocalipse 7. Vamos lá. Apocalipse 7. Apocalipse 7. Ou seja, ele cuidando dos filhos do irmão morto. Ele cuidando dos filhos do irmão morto. Olha aqui, Apocalipse 7. Apocalipse 7. Você vai pegar aqui, ó, Apocalipse 7. Agora, a última tribo que é selada, a 12ª, fala assim: a 12ª fala da tribo de Benjamim, 12.000 foram marcados. A 12ª, a 12ª, a 12ª, a tribo de Benjamim. Por isso que José era defensor de Benjamim na história. Por isso José era defensor de Benjamim na história de Jacó. Por isso ele fala: me dá aqui Benjamim. Traga aqui e me dá ele aqui. Traga Benjamim para mim. Viu a representação que toda a escritura conversa? Então, irmãos, aqui está falando das coisas celestiais. Ou seja, o papai falou assim que o reino de Ial é conquistado pela força. Em outra tradução, pela violência. Cada um estava lutando para tomar posse do reino. Ou seja, se tornar o governante. E era isso a estratégia de Satanás. Por que era a estratégia de Satanás? Se pegasse e subjugasse, se fizesse a casa de Ialcha dividida, ele viria, como nós lemos, colocar a casa dele sobre a outra casa, que nós lemos de Lucas 11. Uma casa sobrepõe a outra, quando há um reino dividido. Então essa era a estratégia de Satanás para enfraquecer o exército. Por quê? Porque no início eram 10 generais. E no final se tornou um apenas. Um general. Quando você viu aqui na representação de Abraão, depois de ter vencido, ele encontrou com Melquisedeque. É a representação de que Papai Yalcha vem abençoar ele. Depois da guerra, aquele que anda sempre com ele, e é aquele que é a força dele. E ele entrega para papai o que? O dízimo, ou seja, o povo. O dízimo entrega a tribo, falando assim: papai, a tribo é tua. Então, irmãos, é uma palavra que eu falo assim com vocês. O papai está revelando aquilo que fala em Gênesis 6.
Eram heróis da antiguidade. Por quê? Herói de quê? É dessas batalhas. Era essas batalhas lá em cima. Só que chega a hora, irmãos, chega a hora que aquele traidor que nós já vimos, que é a abominação, aquele que semeia contenda entre irmãos, novamente ele vai semear contenda, para que ele possa entrar no templo. E ele semeia aqueles filhos vencedores das batalhas para ir contra Yalcha Micaial, lançando um contra outro. E com isso ele conseguiu ter acesso com os sentinelas e entrar no templo. E pegou o sumo sacerdote na hora que ele estava vestindo as vestes embebidas do pai dele. E as vestes é aquilo que é mais sagrado no céu. Aquilo que é mais sagrado no céu é as vestes do pai dele. E ele não podia guerrear com ela. Vocês estão entendendo? Sim. Oi. É tremendo aqui que antes dele se encontrar com Melquisedeque, ele se encontra com o rei de Sodoma. E quando nós pegamos aqui Apocalipse 9... Aí sabe o que acontece, o rei de Sodoma? Ele está querendo dizer aquele que é Satanás. E ele fala assim: eu não vou ficar com nenhuma despojo teu, quer dizer, nenhuma pedrinha que anda contigo, eu vou ficar. Não é isso que você queria? Hã? Então, ele está falando assim: o que eu estou pegando é os filhos do irmão morto. Esse aqui não é teu. E isso acontece, sabe o quê? Quando ele venceu os quatro agora são de Micaial. Por quê? Porque o vencido se torna servo do vencedor. Aí que entra a palavra que fala: quando Macha morreu, foi disputar o corpo. Por isso, porque Satanás chegou e falou: ele andava comigo. Aí ele fala: não, eu venci ele em batalha e ele se tornou meu. Entendeu? Quando Macha morreu, foi disputar o corpo. Queria o corpo dele. Falou assim: essa pedrinha é minha, andava comigo. Micael falou assim: não, eu venci ele em batalha. E aquele que é vencido se torna servo do vencedor. É minha essa pedrinha. E ao te repreenda. Ele não abriu mão dele. Não. E é por isso, irmãos, como eu falo com os irmãos, viu a guerra, e olha, a guerra, a partir do momento que este mesmo, que representado ali como Abraão, com seus servos, nascidos em sua casa, e é esse mesmo grupo que vai jogar Satanás e seus anjos por terra. É esse mesmo que são os heróis da antiguidade. Heróis porque venceram todas as batalhas. E não ia perder mais essa com Satanás. Não ia perder. Porque Ial é sua força. Ial é seu escudo. É a sua armadura. É muito lindo. É muito lindo, irmão. Nossa. E essa é... você entendendo as pedrinhas ali que andavam com Satanás. Entendeu? Por quê, irmãos? Porque agora você vê claramente como que funciona. Porque foi feito panelinha. E essas panelinhas que eu não vou aceitar no meio desse exército. Ninguém vai andar separado aqui não. Para andar tem que andar na bênção dos anciãos. Ninguém vai decidir nada sem os anciãos aprovarem. Não vai ter casa dividida aqui não, como aconteceu lá em cima. Por quê? Porque esse exército está sendo ajuntado, são unânimes. Ninguém vai mandar aqui, quem vai mandar vai ser o general. Entendeu?
O general manda e o exército vai obedecer, se quiser fazer parte do exército. Maravilhoso. Prestando conta àquele que o arregimentou. Agora você está entendendo aqui pela palavra, não é à toa. Quando ele se manifesta no final dos tempos, os filhos de Adão não tem nem noção do que ele já fez lá em cima. Não tem nem noção da conquista do reino pela violência. Por quê? Por causa, o pai já falou assim, Ial falou com Iaush, você vai ungir esse. Aí os outros falam, não vai ser não. Aí tem guerra. Aí nós vamos ver vencedor, porque os 4 venceram os primogênitos. Aí os 4 estavam se achando, né? Aí Micael vem e vence os 4. Só com os servos que nasceram na sua casa. Por quê? Porque ali está a mão de Ial. Ial determinou. Porque Ial que escolheu o primogênito, que iria herdar toda a herança. Por quê? Porque aquele que era o filho se tornou Ial. E aí o filho dele se torna herdeiro em seu lugar. Maravilhoso. Quando você, só um minutinho, não esquece não, quando você vê ali os livros de Enoque, essas coisas que fala que tinha muitos, era arcanjos, era isso. Eles fazem uma interpretação dos filhos originais de Iaush, tentando explicar porque eram generais. Até que começou as brigas entre eles por causa de Satanás, mas você vê que Micael não brigou com o irmão. Micael guerreou contra o irmão por conta dos sobrinhos, dos filhos do irmão morto, porque ele não ia aceitar injustiça no céu. Ele não ia aceitar que o irmão fosse colocado numa condição de escravo por causa do pai, porque o pai comeu uvas verdes, queria colocar o jugo sobre os filhos, e é por isso que está Ezequiel 18, vamos lá. E é esse não aceitar que põe eles contra Micael. Exatamente, ele não eles queriam subjugar os filhos. Queria subjugar os filhos, e ele morto. se levantou para defender a causa do quê? Dos desamparados. Nossa. Entra aqui, ó, a palavra fala assim, ele se levanta para defender a casa dos órfãos, das viúvas. Dos órfãos e das viúvas, em suas tribulações. A verdadeira religião. Entenderam? Agora você entende. Por isso que a verdadeira religião é essa. Ou seja, por isso que ele vem na condição de igreja, defendendo o quê? O órfão e a viúva. Ezequiel 18. 28? Ezequiel 18. 1503. 18. Ezequiel 18. O título aqui, ó, colocou a responsabilidade pessoal. Diz assim: a palavra de Ial me foi dirigida nesses termos: que vem a ser este provérbio que vos usais na terra de Israel, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram embotados? Por minha vida, assim diz Ial, não repetirei jamais este provérbio em Israel. Todas as vidas me pertencem, tanto a vida do pai como a do filho. Pois bem, aquele que pecar, esse morrerá. Se o homem é justo e pratica o direito e a justiça, não come sobre os montes, quer dizer, não faz sacrifício àqueles deuses nojentos, e não eleva seus olhos para os ídolos imundos da casa de Israel,
nem desonra a mulher do seu próximo, nem se une com uma mulher durante sua impureza, nem explora ninguém, se devolve o penhor de uma dívida, não comete furto, dá o seu pão ao faminto, dá o seu pão ao faminto e veste ao que está nu, é chamado de justo. Aí ele fala, versículo 8, diz assim, não empresta com usura, quer dizer, não aceita juros, abstém-se do mal, julga com verdade entre os homens e homens, se age de acordo com os meus estatutos e observa as minhas normas, praticando fielmente a verdade, este homem será justo e viverá. Assim diz Ial. Contudo, se tiver filho violento e sanguinário, que pratica uma dessas faltas, quando ele não cometeu nenhuma, quando o pai dele não cometeu nenhuma, isto é, um filho que chegue a comer nos montes, que desonra a mulher do seu próximo, que explora o pobre, necessitado, comete furto, que não devolve o penhor, que eleva os olhos para os ídolos imundos, comete abominação, que empresta com usura, aceita juros, certamente não viverá, por ter praticado todas essas coisas, abominações. Ele morrerá e seu sangue cairá sobre ele. Ele está falando, se tem um justo e tem um filho que é injusto, o filho injusto vai pagar pelo pecado dele, não vai ser coberto pela justiça do pai. Está falando o quê? De papai Yalcha. Papai Yalcha sendo justo, tendo filho que não é justo, esse filho de papai Yalcha que é justo, que cometer pecado e abominação, vai ser lançado no abismo. Entenderam, irmãos? Muito terrível. E aí ele fala, agora, se um filho do malvado, olha só, continuando. Aí ele fala assim, versículo 14. Ezequiel 18, 14. Mas, se este, por sua vez, tiver filho, esse aqui é filho do injusto. Filho do injusto. Mas se este, por sua vez, tiver filho que vê todos os pecados cometidos pelo seu pai, os vê, mas não os imita. Isto é, não come sobre os montes, não eleva os seus olhos para os ídolos impuros da casa de Israel, não desonra a mulher do seu próximo, não explora ninguém, não exige penhor e não comete furto, antes dá o seu pão faminto e veste aquele que está nu. Aqui, dá o pão ao faminto, lembrando, alimentando as duas testemunhas. E veste aquele que está nu, se abstém da injustiça, não, abstém, viu, sim? Olha aí, a palavra que você gosta. Se abstém da injustiça, não aceita com usura nem juros, observa as minhas normas, e ainda nos meus estatutos, este não morrerá pelas iniquidades de seu pai, antes certamente viverá. Viu a justiça que Micael vai fazer justiça, fazendo um link com o ancião de capítulo 7, que ele já fazia justiça antes mesmo de receber o nome de Yalcha? E ele recebe o nome de Yalcha por fazer justiça antes disso. Porque sempre fazia justiça e foi defender a causa do órfão. O órfão, porque os pais morreram e não tinha ninguém para defendê-los, porque estavam sendo colocados como escravos. Então, irmãos, ele foi e ele sempre vai ser vencedor por isso. Por quê? Porque ali está a justiça de Ial. E é por isso que ele combate com justiça, que a gente fez aquela vez, eu falei, lá de Apocalipse 19. Ele combate com justiça, ou seja, ele só entra numa luta
para fazer justiça. Ele não entra numa luta à toa. Ele só entra numa luta quando está sendo feito injustiça. E é por isso que ele entra na luta contra Satanás, que está lá fazendo injustiça contra esta terra, contra os moradores nessa terra. Ele só entra em batalha para fazer justiça onde está acontecendo injustiça. Ele vem ver tudo isso. E é isso que agrada Ial. Entendeu? E é isso que agrada Ial. Por isso que ele é referido como face. E ele se torna as duas faces. Porque papai entrega para ele o direito de ser face direita. E ele já era face esquerda. Por quê? Ah, não, é o protegido. Não, senhor. Ele fez tudo por merecimento, por esforço e merecimento e justiça. Por isso é referido como um cordeiro, como o pai dele. E também como um leãozinho, como o pai dele. É muito lindo isso, né, irmãos? Daquilo que a gente já estava pelejando, até que chega a hora que papai revela o entendimento ali sobre isso, de tempos antigos. Isso faz um link com Gênesis 6. Vamos lá abrir? Gênesis 6. Gênesis 6. Versículo 3. Gênesis 6, 3. Gênesis 6, 3. Ial disse: meu espírito não permanecerá no homem que é carne, que vai voltar para mim. Esse espírito vai voltar para mim. Vai voltar para onde? Para o céu. Aí ele fala: pois ele é carne, não viverá mais de 120 anos. Ora, naquele tempo, e também depois, quando os filhos de Ial se uniam às filhas dos homens, e estes lhe davam filhos, e os néfilins habitavam sobre a terra. Esses que tiveram filhos com as filhas dos homens eram homens famosos, foram os heróis de tempos antigos. Os heróis de tempos antigos. Herói de quê? De guerra. Eram heróis de guerra. Entenderam, irmãos? Então, quando o Papai Yaucha nos mostra ali aqueles 5 que fugiram e caíram no abismo, caíram no poço de petróleo, e é dali que o mensageiro de Sardes, ele fez a conexão certinha dos textos, fazendo com Apocalipse 9, só que interpretou errado. Por quê? Ele não é intérprete, ele tinha que esperar o intérprete chegar. Por isso que fala, se alguém fala em línguas, se não houver o intérprete, se cale. Por quê? Para ter edificação, tem que ter o intérprete. É muito lindo, irmão, se você entender isso agora. Muito mesmo. Compreenderam? Sim. Que faz o link com aquele que interpretava com José os sonhos do faraó, né? Irmãos, nós já estamos com 1h22. Como eu falei com os irmãos parece assim que não entenderam. Agora vocês vão entender. Vocês entenderam quando o Papai Yaucha está apontando para o pai de família, porque ele fala, Papai Yaucha fala, quando o pai de família tiver entrado, fechado a porta, os outros vão bater, falando: comíamos e bebíamos na tua presença, estávamos nas praças, aonde que a gente já viu Apocalipse 8, fala assim: eu estava nas praças apregoando para os filhos de Adão, dizendo: insensatos, ouvi a sabedoria, e vós, tolos, a prudência, né? Ou seja, é esse que comíamos e bebíamos na tua presença, e a tua mensagem estava nas praças, fazendo aquele que foi enviado, né, irmãos? Então, não é à toa que Papai Yaucha vem e traz pão e vinho para ele. Interessantíssimo. E o abençoa, falando assim: abençoado seja Ial na tua vida. E ele fala: eu vou abençoar aqueles que te abençoarem.
e eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Ser tu uma benção. É a representação lá em cima. Depois daquele momento que ele subjugou os 4 irmãos e colocou eles na condição de servos, ele ficou o único, o quê? Arcanjo, comandante de todo o exército, sozinho. Porque antes ele dividia comando com os irmãos, até que aconteceu tudo isso e ele precisou ali batalhar com o quê? Com os 4 para tomar deles a escravidão dos filhos do irmão morto, dos irmãos mortos. Mortos por quê? Porque foram lançados no abismo e ali acabou o futuro deles. Entenderam, irmãos? Por quê? Porque a gente já falou, o que é um morto? Morto é que perdeu o contato. Eles são lançados no abismo, perdeu o contato com as coisas celestiais que eles tinham. Nunca mais. Mas o papai conosco, nós morremos e descemos, mas nós vamos ser revividos. Por isso que ele fala, eu estive morto, mas vivo pelos séculos dos séculos. Como? Voltando a gente para o lugar e nos restabelecendo lá. Voltamos à vida, ou seja, voltamos em contato com as coisas celestiais, voltamos à vida. Por quê? Porque quando morremos perdemos o contato com aquele mundo, mas quando nós vamos voltar em contato quer dizer que papai nos reviveu. Aleluia! Papai do céu, né? Hã? Voltamos para o Papai do céu, com o Papai do céu. Exatamente. Viu? E ele será um pai para os moradores de Yaldá e Al-Shalom, ou seja, Yaldá e Al-Shalom celestiais. É o Papai do céu. Entendeu? Pode falar, irmão. O irmão vai falar também, você tinha me falado. Só um detalhe aqui, é que você vê que Micael conquistou esse direito, né? Ele tinha o nome de Micael. A mesma coisa que aqui o nome dele é Abrão. Aí ele, depois da guerra, aí ele concedido ali para ele ser pai de multidões. Ser pai de multidões, fazendo um link com aquele que era pai de alguns. Abrão. Abrão é, como é que é quando você aprendeu em denominação, irmão? Aqui, ó. Antes de ter o filho era Abrão. Depois ele se tornou Abraão. E lembra o que significa Abrão? Abrão é pai. Abrão. Pai de uma multidão, ele se tornou depois. É pai de alguns. Abrão é pai de alguns. E Abraão é pai de multidões. Viu? Ele entra na condição de quê? De pai de multidões. É a condição de quê? Pai do céu, irmãos. Pai do céu, irmãos. Isso é muito forte. Deixa eu Bruno colocar. Pode falar. Quando nós pega aqui Apocalipse, nós fala assim: e nas caudas está o poder de atormentar os homens durante 5 meses. Metendo 5. Fazendo link. Os 5. Olha aí, tá vendo? Tá fazendo link com 5 meses com os 5 filhos que caíram no abismo. Viu? Tem dado a eles poder para atormentar os homens por 5 meses, fazendo o link dos 5 filhos que caíram no abismo. Viram, irmãos? Muito bom, muito bom. Como coroa, irmão, com 6, né? Era como coroa, que faz o link com Judas 1:6. Aqueles anjos que perderam a primogenitura e deixaram suas moradas. Por que eles deixaram suas moradas, irmã Adriana? Por que aqueles anjos de Apocalipse, de Judas 1:6, a palavra fala, aqueles anjos que perderam a primazia e abandonaram sua morada? Por que, irmã?
Por que, irmão Elber? Não. Acabei de explicar. Porque... Não, minha irmã. Porque são 5 anjos, não são 4. 4 os que foram jogados no abismo foi os 4? Foi os 5. Por que eles deixaram a sua morada? Porque eles apoiaram contra os outros. Não. Porque, irmã Ione? Eles perderam o contato. Exatamente. Porque eles morreram, deixaram a sua morada. Morava no céu, agora mora onde? No abismo. Perderam contato, deixaram sua morada celestial, nos lugares mais altos. Aí eles deixaram sua morada para viver agora nos lugares mais baixos. Viu? Ali o link com o rei Apolion, rei do abismo, nos lugares mais baixos, irmãos. Viu? Eu achei interessante assim que lá em Gênesis 6 está dizendo que eles eram heróis da antiguidade. Como eles desceram para a terra, se envolveram com as filhas dos homens. Só que quando a memória deles é restaurada, né, agora no final dos tempos, que eles reconhecem que eles são heróis, esse exército ele é novamente regimentado por aquele que o conduz, por aquele que está junto do seu povo. Exato. Que é uma representação de Abraão que pegou os seus da sua casa e foi lutar contra o exército inimigo e os venceu. Então esse exército ele vai voltar de novo, né? Ele vai ser regimentado de novo, está sendo regimentado de novo para vencer os seus inimigos. Você vê quando ele foi guerrear contra os 4 irmãos, ele não considerava os irmãos inimigos. Ele só levantou para guerrear com eles para fazer justiça. Só que agora ele entra contra os inimigos que estão fazendo injustiça. E não contra os seus irmãos. E outro complemento interessante, que você vê que por que eles foram regimentados, porque quando eles são recobrados, que eles entendem que eles não são dessa vida, eles não mais se embaraçam com as coisas dessa vida. Eles começam a lutar legitimamente, porque eles sabem agora quem eles são. Né? Então, com certeza. Não se embaraçam. Não se embaraçam. Não quer nada que prenda eles. Eu acho tão interessante que ontem e hoje eu fiquei meditando nessa passagem o tempo todo. É mesmo? O tempo todo meditando a respeito desse exército que é regimentado, né? E por que ele é regimentado? Porque ele não se embaraça quando ele descobre quem é, ele não se embaraça mais com essa vida, não deixa se prender mais. Irmãos, olha para você ver, quando fala ali dos filhos originais que andavam adornando ali Lúcifer, você vê que o antimachia é chamado de 7º. 6 coisas e aborrece, a 7ª ele abomina. Aí mostrando que ele é chamado de quê? Abominável. Aquele que é abominável. Fazendo link que ele se lançava irmão contra irmão. E os irmãos caíam na lábia. E não podia, porque era a estratégia de Satanás enfraquecer o exército. O exército sendo enfraquecido, ele conseguiria tomar posse do reino. Enganava. Só que como ele é imitador, até mesmo isso ele imitou, fazendo para ele um reino dividido. E aí que entra a condição que papai fala em Lucas 11, falando assim: até mesmo Satanás com um reino dividido não subsistirá. Ou seja, vai cair por causa disso. Entenderam, irmãos? Então, papai mostrou ali porque a gente lembrou das uvas verdes, dos dentes dos filhos, que não embora cada um, ou seja, aqueles ali, eles não seguiram os caminhos do pai, dos pais deles que caíram no abismo. Mas, no entanto, os irmãos queriam subjugar eles, fazendo eles o quê? Escravos, só por causa do pecado do pai deles. E não deles, entendeu? E é por isso que Micael se levanta para fazer justiça contra os órfãos. Fazer justiça contra os órfãos. A favor dos órfãos. Contra os opressores dos órfãos. Você vê que toda a escritura, irmão, está falando de coisa muito superior. Pode falar, irmão. Essa mesma divisão que ele causou em cima, no seu reino aqui embaixo também será causada entre ele e seu filho. Exatamente. Você vê que ali... Eu acho que o carro é de vocês.
que vocês pararam bem lá na frente. Agora eu esqueci. Estourou bomba? Eu acho que a bomba fez o alarme dele disparar. Ah, entendi. Então, irmãos, como eu falo assim com os irmãos, a gente está crescendo a cada dia. Por quê? Porque você vê, irmãos, toda a escritura, ela estava o quê? Codificada com codeados e também com chaves espalhadas pela escritura, para a gente poder abrir. É um alimento muito forte, mas o que acontece? Não pode haver no nosso meio desobediência. E é por isso que a palavra fala assim, ó, guarda os meus mandamentos na tábua do teu coração. Se você é exortado, fala assim, não pode fazer isso, você tem que guardar isso escrito na tábua do teu coração, para você não passar alguns meses e ir lá e comete o mesmo erro. Já foi exortado, fala, não pode fazer, vai lá e faz de novo, na primeira oportunidade. E é por isso que fala, guardai minhas leis e meus estatutos na tábua do teu... Guardei a tua lei na tábua do meu coração, para que eu não peque contra ti. Quem falou isso? Davi. Davi falou assim, eu guardei a tua lei, na tábua do meu coração, para eu não pecar contra ti. É a representação daquele personagem, né, irmão, celestial. Então é isso que tem que fazer, você tem que guardar isso, irmãos. Você está vendo aqui na escritura o papai já falando, papai Yahshua mostrando, apontando para aquele que se torna herdeiro de tudo. Porque papai se torna Yahweh. E aquele no qual por todas as coisas foram feitas, ele entrega para o seu filho. E olha, ele não acha ruim de que da igreja orar, ele receber e responder. Mas Satanás ele acha totalmente errado. Por quê? Porque ele não é face de Yahweh para responder nada. Mas aquele que se torna as duas faces de Yahweh, a esquerda e a direita, porque o sexto também se torna o sétimo, ele pode responder por Yahweh. Entenderam, irmãos? Então essa é a grandeza. E é uma grandeza tão grande que Yaohana viu isso e que se prostrou aos pés do anjo, querendo adorá-lo. Só que ele falou assim, não faça isso, eu também sou servo, como tu. Adora somente Yahweh. Aí que está a grandeza dele. Apesar de Yahweh dar tudo para ele, ele não se ensoberbece. Ao contrário de Satanás, que foi dado tudo para ele e ele se ensoberbeceu. E esse agora mostra, sendo dado tudo para ele e ele não fica orgulhoso. Entenderam, irmãos? É lindo. Demais. Gratidão, papai, né? Nós vamos encerrar o áudio, 1h37, e nós vamos fazer o partir do pão. Gratidão pela mensagem de revelação do papai. Você ouça o áudio pelo menos 3 vezes, irmãos. Pelo menos 3 vezes. Por quê? Porque a gente já parte do pressuposto que você conhece as referências que foram citadas, né? Por quê? Porque aí que a sementinha cresce rápido. Porque você já sabendo, você ouviu isso nas denominações, agora você tendo o entendimento, você já conhecia o texto, agora você tem a interpretação correta, aí a árvore cresce rapidíssimo. Agora, quando aquele que nunca ouviu falar, ele vai ter que se esforçar mais, né? Para poder, inclusive, ruminar, voltar pelos textos, né? Gratidão, papai. Olha só para você ver. E o papai disse assim: não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Entregando para os filhos, porque foi entregue para o filho primogênito. Foi entregue por
E quando ele entrega para vocês. Exatamente. Aí ele entrega para vocês primogênitos. E você vê que quando você vê aí os filhos de Adão, irmãos, não tem a menor ideia do que vocês estão entendendo. Eles não têm condição, entendeu? De entender as coisas celestiais, porque eles são o quê? Eles são terrenos. Mas que você tente explicar para ele, isso não entra no entendimento, só entra naqueles que são celestiais, entendeu? Irmão, olha essa passagem que ela não tem link, inspiração de Tito, já de conexões das coisas celestiais que houve lá, quando houve ali a briga dos irmãos e a infidelidade ali deles estar um contra o outro ali. Olha pra você ver. Você vê o que Tito fala, Tito 3,3. Porquanto houve um tempo que também nós éramos insensatos, desobedientes, vivíamos iludidos e escravizados por toda espécie de paixões, prazeres. Servíamos a maldade e inveja, representação de Satanás, sendo desprezíveis e odiando uns aos outros, mostrando eles odiando um ao outro, brigando com o outro, porque eles estavam sendo iludidos por Satanás. E aí eles lutavam até os Ialdins, né? Eles guerreavam ali os saduceus contra os herodianos, contra os essênios e contra os zelotes, né? Então eles mesmos disputavam, como acontecia lá em cima, né? Dos filhos de Aush, ali tentando. A separação das 10 para as 2 também faz sentido? A separação das 10 tribos com as 2 tribos também faz sentido? Faz sentido. É uma representação das tribos aqui embaixo também se separando, né? Você vê ali, 2 das 10, 2 separou das 10, andando separados, né? Isso aqui é interessante. Isaías 60 diz assim, 1 e 2. Assim, ponte de pé e resplandece. É o exército que não estava de pé, não estava pronto até então, né? Mas quando o Yahweh coloca diante dele um comandante, né, que conduz esse exército, que é o que Abraão fez, ele juntou da sua casa para atacar os seus adversários. E eles atacaram de noite. Olha o 2, diz assim: com efeito, as trevas cobrem a terra e a escuridão envolve as nações, os povos, né? Mas sobre ti levanta-se Yahweh e a sua glória aparecerá sobre ti. Então eles foram atacados de noite, foram pegos de surpresa e foram vencidos, né? E todos os espólios foram tomados de volta. Ló, né, com a sua família. Você vê que ele guerreou durante a noite, né? E também Gideão guerreou durante a noite. É o período, né? É o momento. Exatamente. E nós vamos subir, né, irmãos? E vamos lançar esse que fez das trevas ali, ó, fez o local, um véu para o papai. O papai ficou entristecido, né? Por quê? Porque ali fala, fez da escuridão seu véu, quer dizer, tristeza ali no céu. Quando né? Você diz que os filhos de Adão ouvem, mas não entendem, isso é uma clara certeza para a gente. Por exemplo, hoje mesmo eu estava conversando com algumas pessoas sobre tudo isso que está acontecendo, explicando. E eles ouviam e ficavam ouvindo, depois falavam assim: rapaz, eu estou ouvindo você falar, mas eu não entendo nada, não estou entendendo nada. E mais você tentava explicar e eles não entendiam. Não entendiam. Confirmação, né? E o que acontece, irmãos? Você vê que nós estamos nessa caminhada, né? O filho varão fez 2 anos e a gente teve uma preparação, né, durante esse período muito árdua. Porque a gente começou, irmãos, pelo alicerce. Primeiro, cavando a terra para lançar a coluna sobre a rocha de Aush. E ali é um trabalho de base, né? E o trabalho de base numa construção não aparece. Só vai aparecer mesmo quando você está lançando o quê? Lançando muro,
lançando parede, né? Aí que a construção é vista. Mas quando você está lançando alicerce, você não vê, né? Então, agora já é um tempo nosso de construção que a nossa obra tem que ser vista. Por quê? Porque ela é árdua, né, irmãos? Ela é muito, muito, muito árdua. É muito árdua, entendeu? E eu... Tá cansado, irmã? Trabalhou muito, né? A Diene. A Diene. Vocês duas trabalharam muito, né? A irmã Diene trabalhou, né? Irmã Júlia, o irmão Helder, trabalharam muito. Eu, na hora ali que eu falei, irmãos, eu tava ali, eu falei assim, e aqueles que eu não me lembrei. Por quê? Porque quando eu falei aqueles que eu não lembrei de falar, mas papai sabe, tá? Quem trabalhou, né, irmãos? E quem fugiu do trabalho, né? Então papai tá vendo todas as coisas, né? E outra coisa, trata bem os irmãos. Trata bem, irmãos. Entendeu? É irmão, né? É irmão. Isso aqui é pra você ver hoje, que você pega e fala assim, meu irmão, que? É assim que vai falar com o irmão? Não. Vai falar com voz doce. Nós vimos ali que fala que aquele que conduz, ele leva carinhosamente os cordeirinhos que amamentam. Não é chutando, não. Não é chutando teu irmão, não. Que você vai falar, né? Falando igual você fala com... Não vai falar com ele. Com ninguém. Mas eu sei, a pessoa falando mais ainda com teu irmão. Você viu ali que Micael se levantou para guerrear contra os irmãos dele para poder defender a causa do quê? A causa do órfão. Entendeu? Indefesos totalmente. Porque estavam totalmente indefesos. Agora o irmãozinho que é indefeso aqui no nosso meio, aí você trata mal. Você grita com ele. Você xinga ele. Você está parecendo Micael? Não está nunca. Isso eles discordam, divisão. E eu falo assim com os irmãos. Eu chamo atenção, chamo. Entendeu? Sou bravo, sou, mas você vai ver que sempre é com amor a minha exortação. Não há injustiça. Hã? Não há injustiça. Não há injustiça nisso. Não desmereço absolutamente ninguém. Não coloco ninguém inferiorizado, muito pelo contrário. Entendeu? Eu fico observando. Se você tem um carro e vai buscar alguém, você está fazendo. Você não tem carro, mas pode ajudar na cozinha, igual aconteceu. Entendeu? Cada um fazendo uma contribuição no reino, no exército. Você viu ali que fala, Davi comeu e bebeu na presença do exército ali, e os irmãos de Davi tinham preparado tudo para recepcionar aquele exército. Os irmãos de Davi tinham preparado tudo. Entendeu? Preparar o quê? Preparou a comida, preparou o lugar, preparou tudo. Entendeu? E o lugar foi preparado por ele. E ao que escolhe as coisas, não é você nem eu. Se você falar assim, não escolheram o lugar que eu escolhi. Irmãos, é Yahweh que vai fazer as coisas acontecer. O homem faz plano, mas a resposta certa vem de Yahweh. É lindo demais. A resposta certa pode ser você escolher o que eu escolhi, não, mas Yahweh que vai determinar. Pronto. A última parte. E isso é para tirar o orgulho do coração. Entendeu? O orgulho de querer mandar, eu mando, eu faço, eu aconteço. Entendeu? Isso aí que Satanás faz. Ele é orgulhoso em mandar. Entendeu? E aí pegou os filhos de Alce ali, entrou direitinho na cilada, caiu lá no buraco e não volta mais. Agora aqueles que ao deu livramento, veio para a terra, aí o pai
vai fazer igual fez lá em cima, tirou lá de cima e trouxe para cá. Agora vai tirar daqui e levar de volta para lá. Nunca vai sair. Né? E nunca mais vai sair. Gratidão, papai. Vamos completar? A parábola das candeias, em Lucas, fala assim: não há nada oculto que não venha a ser revelado. Não há nada escondido, dependendo da tradução, que não venha a ser revelado. E fala em seguida: considerai atentamente o que vos tem ouvido. Porque aquele que tem será dado. E aquele que pensa que tem, que busca até o que tem, lhe será tirado. Até o que pensa que tem, lhe será tirado. É verdade. É verdade. Excelente palavra. Né? Então até aquele que pensa que tem, né? Ou seja, é a condição, irmãos, de quê? De fidelidade. Porque não vai voltar para lá quando a pedrinha ainda não está preparada, polida, não está lapidada, cortou na carne. Entendeu? Cortou na carne. Porque a pedrinha ainda tem aresta, vai cortar na carne. E dói. Dói cortar. Aprender humildade. Entendeu? Aprender a submissão. Aprender a obediência. Porque não adianta, irmão, você falar assim: não, eu não concordo com o irmão Arthur. Aí você fala assim: tudo bem. E se toda essa palavra aqui, que nunca foi revelada, for tudo isso? E aí você pega e fica lá batendo na porta falando assim: não, eu comi e bebi na tua presença. Você falou essa palavra, eu comi e bebi na tua presença. Nossa, que arrependimento. E era verdade tudo isso. Abre a porta. Porque subiu e eu fiquei. E aí? Teve oportunidade. Porque o que é muito é dado, muito é cobrado. É cobrado de você uma submissão maior que dos outros lá fora, irmãos. Porque você está comendo aqui de perto. Entendeu? Está sendo exortado de perto. Agora, achar que é uma coisa assim, é uma coincidência, irmãos, você vê a Escritura em lugar nenhum. O entendimento. Em lugar nenhum. E é o maná que desce todo dia. E desce, irmãos. Por exemplo, aqui, você pegar ali só da palavra do Pai do céu. Não. Já limitou, agora vamos concluir aqui, estamos embora. Aí o pai ainda pega e fala assim: agora que vai vir. Isso aqui era só introdução. Não tem uma reunião que a gente faça que não tenha a revelação, irmãos. Com fartura, um alimento com abundância. A cada dia mais abundante. Mais esclarecimento. E os esclarecidos compreenderão. Então, eu falo assim com os irmãos: tenha temor, irmãos. Tenha temor. Não brinca com a vontade de Al. Não brinca com a vontade de Al. Porque aqueles que brincaram lá em cima caíram, e caíram feio. E é aquela condição. Você pegar ali a representação de José. José sonhou que todos os irmãos se prostravam diante dele. Eram irmãos. E se prostraram mesmo diante de José. Uma representação daquele lá em cima. Muito forte isso. Gratidão, papai, né, irmãos? Vamos completar aqui, concluindo aqui. O áudio deu 1h52. E assim seja feito a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. A bênção sacerdotal para as pedrinhas que estão longe. Yal te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Yal faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Yal levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal,
grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha.